Altura para fazermos neste fecho de contas uma ligação a Londres, à sala de mercados da Active Trades, com o Ricardo Evangelista. Ricardo, boa tarde. Hoje vamos olhar para a lira turca, que ontem esteve em destaque, caiu mais de 5%. Qual é a expectativa para o curto prazo, agora que o governo do país perdeu a maioria? Olá, Hugo, boa tarde e boa tarde a todos também. É verdade, temos assistido nestes últimos dias, desde as eleições, a uma queda da lira turca em relação ao dólar e em relação ao euro. Também na economia turca em geral tem havido sintomas de deterioração e de menos interesse por parte dos investidores. Por exemplo, os títulos do Tesouro Turco, a taxa de juros subiu bastante. Também o índice acionista, o principal índice acionista da Turquia, também caiu muitos pontos. E isto leva a que a maioria dos indicadores, dos analistas e dos indicadores disponíveis apontem para a manutenção desta tendência no curto prazo. Até porque o resultado das eleições não augura um período de estabilidade. Sabemos que o partido do presidente Erdogan, que estava no poder há mais de 10 anos, há 13 anos, se não me falha a memória, perdeu a maioria absoluta, o que para ele pode ser problemático. Assistimos também à entrada de um partido curdo no Parlamento turco, o que também pode vir a gerar muita instabilidade a nível político, e isso depois terá, é claro, um reflexo nas contas, na performance dos ativos do país, etc. Temos visto também como um sintoma da seriedade do que se está a passar, que o Banco Central turco já tentou tomar algumas medidas, designadamente ontem eles tentaram tomar uma medida que consiste em baixar os juros pagos a depósitos em moeda estrangeira, para assim tentar despertar mais interesse nos depósitos em moeda turca e assim tentar contrabalançar esta tendência. Mas não vai ser fácil, parece que não vai ser fácil. Muito bem. Ricardo, o último relatório da OCDE dizia que o real brasileiro, a moeda brasileira, era a que mais desvalorizava este ano face ao dólar norte-americano. O que é que explica esta queda? Bom, há vários fatores, uma vez mais, é uma conjugação de fatores. Em primeiro lugar, podemos ver que a economia brasileira, que é uma economia sobretudo exportadora de matérias-primas, sobretudo a agropecuária, tem sofrido com a queda dos preços e até da procura nos mercados internacionais. Assim sendo, o Brasil não tem interesse em ter uma moeda forte, tem interesse em ter uma moeda fraca. O problema que isto pode gerar é que o Brasil pode entrar em território de inflação galopante, como já aconteceu no passado, porque eles importam também muita coisa, e com o real fraco isso não ajuda nada. O Brasil é complicado, há um grande clima de incerteza que é transversal na sociedade brasileira. Todos os setores são afetados por este clima. Temos incerteza a nível político, com a credibilidade das instituições e de alguns políticos, como a Presidente Dilma, afetada por escândalos de proporções épicas, como é, por exemplo, o caso da Petrobras. Temos também a deterioração dos serviços públicos e de muitos programas sociais que vinham do tempo do Lula, que estão a afetar o povo brasileiro, e há uma certa agitação social já. Há também incerteza quanto à capacidade do governo para cumprir as metas orçamentais a que se propôs para 2015, e todos estes fatores ajudam a que o real se torne uma moeda menos atraente para os investidores. Finalmente, last but not least, também não nos podemos esquecer que o dólar americano tem-se valorizado bastante, e assim sendo, it takes two to tango, e é claro que isso acentua ainda mais a desvalorização do real em relação à moeda americana.
Ricardo, para terminarmos também, o DAX alemão tem registado e está a registrar quebras de 7% nas últimas 2 semanas. É mais um efeito daquilo que muito se tem falado, o Brexit? Sim, sim, é um efeito do Brexit, mas não só. Esta incerteza em relação ao que a Grécia vai fazer, temos vindo a assistir a um adiar, a Grécia vai chutando para canto esta situação, mas penso que não vão conseguir adiar para além do final deste mês, ou pelo menos é essa a opinião da maioria dos analistas. É verdade, isto leva a uma incerteza junto dos investidores que podem perder algum interesse pelos ativos europeus e ir para outros territórios. Temos visto que na China, por exemplo, o mercado acionista está muito dinâmico e com fortes subidas. Há também outros mercados que são interessantes. Temos, por exemplo, o interesse agora que está a surgir nestes últimos dias pelo Bund, os títulos a 10 anos do Bund. Como houve uma ligeira subida da inflação alemã, tornou este ativo mais interessante e é natural que haja uma deslocação de investimento de ações para estes títulos. A própria valorização do euro não é de todo positiva para as empresas alemãs, uma vez que são, sobretudo, empresas exportadoras, e isso pode fazer com que elas percam competitividade e logo reduzir o interesse que os investidores podem sentir por este tipo de ativo. Muito bem, Ricardo, obrigado pela tua análise. Voltamos a marcar encontro para daqui a 8 dias. Análise de Ricardo Evangelista a partir da sala de mercados da Active Trades em Londres, o mercado cambial, todas as semanas em análise neste fecho de contas.